Olá, meu nome é Carol e este é o vídeo das leituras que eu fiz em agosto. Pois é, agosto, né? Aquele mês conhecido por ser interminável. Eu não sei vocês, mas pra mim foi muito rápido. Enfim, esse é o tipo de vídeo que vocês vão me xingar nos comentários depois por eu ter ajudado, dado aquela força, aquele incentivo pra aumentar a lista de desejados de vocês. Mas nós temos mais uma vez a parceria aqui do Cuponomia, que pode ajudar a vocês a economizar um pouquinho com os cupons de desconto, cashback. E é isso. O Cuponomia tá bem especial. Ele tá tendo a semana do Mega Cashback. Alguns sites eles estão dando um cashback bem bacana. Tem vários aqui bem interessantes. Alguns eu nem conhecia, outros obviamente eu já conhecia. Você pode ganhar mais R$30 convidando seus amigos para o Cuponomia. Você indica e ganha R$30. Você pode estar usando o meu link de indicação. Você se cadastra e vai estar aí ganhando R$5 de saldo. Ele já começa com R$5 de saldo e a cada R$20 você pode resgatar na sua conta do banco, né, sem custo algum. Você vê ali como é que funciona as regras da promoção, ó, até dia 24/9. E aí o meu link, ele vai ficar lá na descrição, tá? E quanto mais gente você indicar que se cadastrar no seu link, melhor. Mas aproveita aí bastante a semana do Mega Cashback. Eu tava vendo aqui, nós temos a Amazon, que é o que o pessoal usa bastante para comprar livro. E tem também a tag livros. Eu descobri esses dias que a tag dá 7,5% de cashback se você assinar a tag. E eu tô pensando em voltar a assinar, né? Então, pode ser uma boa. Então é isso, aproveita aí, pelo menos até o dia 24, e depois você pode voltar a usar aí os seus cashbacks, os seus cupons de desconto, né? Que tem também os cupons de desconto. Aqui, ó, os melhores descontos da semana. Dá pra aproveitar bastante. E é isso. Então, esse foi um mês que as minhas leituras foram não tão diversificadas quanto eu gostaria, mas teve uma outra coisa assim que diversificou um pouquinho, mas eu tô me esforçando pra deixar a minha TBA um pouco mais variada, porque eu acho que, pelo menos pra mim, isso é importante, eu sair um pouco da minha zona de conforto, que apesar de não estar nas minhas metas, esteve nos últimos anos ali escrito no meu reading journal, no meu caderno de leituras, esteve escrito ali nas minhas metas, sempre tentar variar as leituras, ler autores de diversos países, ou pelo menos descendente desses diversos países, ler de diversas etnias, ler diversos gêneros. Então é isso. Talvez ano que vem eu volte a escrever para ficar mais, né, aquela coisa meio escrito, sabe? Uma coisa escrita parece que fica um pouco mais, sei lá, dá uma sensação, não é de meta, mas dá uma sensação de projeto, pode ser, não sei. Bom, deixa eu pegar aqui meu tablet. Eu tinha deixado tudo desarrumado para foto, mas a gente vai pegando aqui aos poucos. Bom, a leitura do nosso clube, não é nosso clube de leitura, mas nosso grupo de leitura lá do Telegram. Se você não conhece, nós temos um grupo exclusivo de leituras conjuntas, que sempre fica o link lá na descrição. Foi Uma Garota Cubana, Chás e Amanhãs, da Laura Taylor Name, com tradução da Michelle Alves pela Alta Novel. Se eu não me engano, esse foi o primeiro livro que a Alta Novel trouxe. Foi uma leitura muito gostosinha, uma leitura mais jovenzinha, assim, que fala de uma garota de origem cubana. Eu acho que era origem só cubana e uma parte venezuelana, se eu não me engano, ou tinha alguma coisa relacionada à Venezuela, que mora em Miami. Daí acontecem várias coisas ao mesmo tempo na vida dela, várias coisas catastróficas ao mesmo tempo na vida dela, e ela não reage muito bem. Daí os pais dela, pra dar uma esfriada ali na cabeça dela e tal, resolvem mandá-la pra casa de uma amiga da família, uma amiga muito próxima da família, que atualmente mora na Inglaterra. E aí ela vai pra uma cidadezinha muito pequena ali na Inglaterra. Como é que é o nome da cidade? Winchester. Aí ela vai pra lá e ela é muito ligada à cozinha, porque ela era muito ligada à avó e foi de quem ela aprendeu a cozinhar. Então, tudo nela envolve cozinha, né? Quando ela tá estressada, ela vai cozinhar. Quando ela tá super feliz, ela vai cozinhar. Ela adora cozinhar pras pessoas. E aí, a gente vai vendo esse desenvolvimento, ela conhecendo as pessoas do local. Essa amiga
amiga da família tem uma pousada e aí ela começa a participar ali dos eventos da pousada e é muito gostosinho de ver isso. Você demora um pouco, eu pelo menos demorei um pouco pra entrar no ritmo da história, mas depois que eu entrei eu não conseguia mais parar de ler, sabe? Uma leitura muito gostosinha. Foi ótimo fazer essa leitura nesse momento. Eu acho que ela, de repente, caberia mais em julho, quando a gente leu Noites Brancas, do Dostoiévski, né? Que eu acho que eu vou tentar fazer uma curadoria melhor ano que vem, deixar leituras mais leves para julho e janeiro. Mas é isso. Aí, a gente leu pro Clube de Literatura Safada, que acontece lá no canal da Virgínia, Tamarindo Books, que a gente lê 2 livros por mês e faz 2 lives por mês, tá? Eu sempre deixo aqui na comunidade as datas e os links e os livros que a gente vai ler. A gente leu na primeira metade do mês A Filha do Conde, da Lauren Heath, que é o 3º livro da série dos Irmãos True Love, que é pela Harlequin, com tradução da Daniela Rigon. Acredito que esse seja o livro com carga mais dramática da série, sabe? Que tenha um livro que tenha carga mais dramática, assim. Tá sendo uma experiência muito boa reler esses livros depois de 3 anos. Eu tô adorando. Eu tô vendo coisas que eu não via antes. Tô me repetindo isso, eu tô falando todos os vídeos, que são nuances que eu não tinha percebido. E nesse aqui, especialmente, porque esse foi o primeiro livro da série que eu li. E foi quando eu descobri que era uma série. Eu tinha comprado, foi quando eu tava começando a ler romance de época. Eu ainda não entendia muito bem esse universo. E aí eu comprei o e-book desse livro numa promoção e aí eu li ele. Foi aí que eu descobri que era uma série. Então, dessa vez eu tô lendo tudo certinho na ordem, sabe? E isso tá sendo muito legal porque o que acontece aqui é muito mencionado, começa a ser contada essa história no livro anterior. Você começa a ver passagens dessa história no livro O Amor de um Duque. E aí fica muito mais interessante você acompanhar isso acontecendo aos poucos ali no início do livro passado, né? Você já vai esquentando ali o clima e, nossa, simplesmente perfeito. Essa série é perfeita. E aí, na segunda metade do mês, nós lemos Uma Proposta e Nada Mais, da Mary Bellog, o primeiro livro da série do Clube dos Sobreviventes, pela Arqueiro, que tem tradução da Lívia de Almeida. Eu sou apaixonada por essa série, eu adoro os livros da Mary Bellog e foi legal porque quando eu li essa série, eu ainda não tinha lido os Bedouins. E aí aparecem personagens da série dos Bedouins nesse livro. E é muito interessante porque a Mary Bellog, ela faz uma coisa que a Sarah MacLean também faz, algumas autoras fazem, que é de colocar personagens, fazer um universo ali dos seus personagens, sabe? Colocar personagens em séries, assim, um nas séries dos outros. E aí aparecem os personagens, e quando eu li, eu ainda não tinha lido os Bedouins, então não fez qualquer diferença pra mim. Pra mim eram personagens, sei lá, que eram mencionados, mas não faziam qualquer diferença. E a mocinha daqui, ela aparece no primeiro livro, eu acho, porque assim, os Bedouins, na verdade, ele começou a ser publicado, diria eu, no 3º livro, porque eu agradeço a Cleide que me deu essa dica, que quando eu fosse ler os Bedouins, eu lesse 2 livros que vieram antes da série publicada aqui no Brasil. Só tinha publicação em inglês, que era One Night to Remember, ou One Summer to Remember, eu não sei. Que eles eram tipo 2 prelúdios da série, ou pelo menos 2 livros, e o publicado aqui no Brasil já era o 3º, você pode entender dessa maneira. E a Gwen aparece num desses livros, e no primeiro livro da série publicada no Brasil. E é muito interessante ver esses personagens aparecendo, você se sente, né, mais conhecedor ali. Opa, tô participando desse universo, agora eu sei do que estão falando e tal. E a mocinha, o mocinho, eu gosto muito dessa série porque tem os plots que eu adoro, né, temas que eu adoro, que são personagens que precisam se reinventar depois de sobreviverem a traumas muito grandes, sabe? Eles precisam se reinventar, eles precisam reconstruir suas vidas, e eu gosto muito disso. Aí eu li um livro que simplesmente
discutir por que eu demorei tanto pra ler essa autora. Na verdade, eu comecei uma vez, tá? Que foi Violeta, da Isabel Allende, com tradução da Ivone Benedetti pela Bertrand Brasil. Inclusive, eu quero comprar este livro físico, porque eu preciso que minha mãe leia também e eu ainda vou reler esse livro. Por quê? Fica aí a dica. Se você quiser ler Violeta, eu peço que você leia A Casa dos Espíritos primeiro. A Casa dos Espíritos é um livro que é mais uma saga e tal. Não é uma série, tá? É um livro que vai contar a história de uma família importante ali do Chile, que teve relações ali políticas, né, que... Enfim, a Isabel Allende, pelas coisas que eu conheço dela, ela conta muito da história da América Latina nos seus livros. Em Violeta não é diferente. E aí, eu já tinha começado a ler ler esse livro em espanhol. Eu fui até pelo menos uns 30, 40%, só que tava muito puxado e eu não tava exatamente com a paciência que ler em um livro estrangeiro pedia, sabe? Principalmente porque meu espanhol estava muito, mas muito enferrujado e eu não tava com paciência. E aí eu acabei deixando de lado. Só que em Violeta, ela se refere por várias vezes aos personagens de A Casa dos Espíritos. E detalhe, eu já vi o filme e me lembro muito vividamente. Ela se refere aos personagens de A Casa dos Espíritos como parentes distantes. E é muito legal você pegar essa referência já, né, lendo Violeta. Porque se você ler Violeta sem ter lido A Casa dos Espíritos, você não vai pegar essa referência. Lógico, não faz diferença na sua vida, mas você perde essa referência, eu acho que talvez perca um pouco, né? Seria legal você pegar essa referência. Mas Violeta, vida de Violeta, né? Ela nasce durante a pandemia da gripe espanhola e falece durante a pandemia do coronavírus, né? Da Covid-19. E aí ela vai contar, né? A gente descobre como ela lembra de tanta coisa, porque ela anota tudo em diários. E aí a gente descobre lá no final para quem ela está contando essa história, como foi a vida dela, né? As culpas, os ressentimentos, as partes políticas, o interesse que ela tinha e que ela não tinha na vida política do país. É muito interessante. A discussão que a gente teve lá no grupo da Bárbara Sá foi, assim, fenomenal, sabe? Foi muito, muito, muito proveitosa. Aí, eu li o livro que eu tava querendo ler já há bastante tempo, que é o By the Book, da Jasmine Guillory, que depois eu descobri que ele é o segundo livro de uma trilogia. E esse mês, sem querer, eu tô lendo o primeiro livro dessa trilogia que foi publicado no Brasil, que é o Será que é Meu Número? A trilogia se chama A Meant to Be, que seria mais ou menos Era Pra Ser, como se fosse assim, o destino era pra ser, tava escrito no destino, alguma coisa assim. São recontos de contos de fada. Esse primeiro, que inclusive eu já li, né, eu terminei anteontem, ele vai contar, fazer o reconto da Cinderela. Esse aqui é da Bela e a Fera, mas eu tinha colocado ele no meu desafio de livros com livros, por falar do mercado editorial, né, por falar de livros, e é muito gostoso, realmente. Depois caiu a ficha, né? Nossa, tem a ver com a Bela e a Fera mesmo, né? Caiu a ficha. Mas eu falei, meu Deus, eu sou muito tonta, porque tinha muita referência e não caía a ficha. Tipo, tinha lá a mocinha tentando ajudar o cara que era todo rabugento, sabe? Não falava com ninguém. E aí, eles sempre se encontravam na biblioteca da mansão que ele tava morando. E a biblioteca, pra ela, era um lugar mágico, sabe? Tinha todas as referências e na minha cabeça não entrava. Eu falei, né? Mas é muito gostosa essa... eu adoro a Jasmine Guillory. Ela só teve uma série que foi publicada só o primeiro livro aqui, que é aquele livro Aliança de Casamento. Mas eu tô com ele... eu já comprei todos os outros e-books pra ler dessa série, porque parece que a série é muito boa. Eu gostei desse livro, mas como muitas séries, às vezes o primeiro livro não é o melhor da série, né? E aí, esse aqui, depois eu vou ver o segundo livro dessa série aqui, porque eu não lembro. Agora eu fiquei na dúvida qual é o reconto da terceira série. Eu vi, mas eu esqueci. E aí, eu li Scarlet, que é o segundo livro das Crônicas Lunares, da Marissa Meyer, com tradução da Regiane Winarski, pela Rocco. E, cara, eu tô simplesmente fascinada por essa série.
série tão fascinada que esse mês eu tava pra ler o Winter. Era o Winter? Não, Cress. E não satisfeita, eu terminei Cress com um gancho tão grande que eu já pulei pra Winter. Ou seja, eu já terminei as Crônicas Lunares. Perfeita essa série, perfeita. Só posso dizer isso. Scarlet vai ser um reconto da Chapeuzinho Vermelho e você vai ver em andamento ali essa relação da Terra com a Lua, os terráqueos ali, uma outra visão da Terra, a visão da Lua colonizada, né? Então você tem as pessoas que nascem na Lua, que têm poderes especiais. É muito legal, eu gostei demais. Aí eu li um livro que primeiro veio pra gente no NetGalley, né? Que é uma plataforma que vende livros antecipados para você dar sua opinião. E só a Companhia das Letras que tem de editora brasileira, mas você pode pedir livros de editoras gringas, mas você tem que deixar um review lá para poder pedir outros livros. E aí eu acabei lendo por ele, mas depois chegou e, né, teve o sorteio, o Operação Paddock da Arquelana pela Paralela. Que livro gostoso! Tem as cenas ali sensuelem, né? Inclusive tá aqui escrito conteúdo adulto, porque é o que acontece na maioria dos livros da Paralela, né, que são de conteúdo adulto. Mas, cara, pra quem gosta de treta e de cenas de corrida, esse livro é um prato cheio, porque ela vai ali descrever cenas de corrida, as ultrapassagens, ali aquele momento de tensão, e vai ter a treta dela trocando de lugar com o irmão gêmeo dela. Então ela tendo que se passar pelo irmão gêmeo dela e toda a tensão o momento todo, né? Às vezes que ela dá uma derrapada ali, fala com a voz dela normal e alguém meio que fica se perguntando, meio confuso assim. E aí são 3 protagonistas, porque ela é o irmão gêmeo dela e aí o protagonista masculino, né, que é o par romântico da mocinha, da Petra, né? Então é muito legal. É um livro sobre se descobrir o seu lugar no mundo, né? Porque não é só a Petra tendo certeza do que ela quer pra vida dela, como o irmão dela, né, que eles trocam de lugar justamente porque ele não aguenta mais correr, ele só corre por causa do pai, e a Petra é o que ela quer pra vida, ela quer correr, e aí ela assume o lugar dele, e aí tem o mocinho, né, que ele tem ali todas as questões com a família, ele tem as questões dele também pra assumir ali, pra trabalhar, então é um livro muito gostoso e é literatura nacional. Aí eu li A Troca da Beth O'Leary, com tradução da nossa querida, da nossa chegada Ana Rodrigues, porque ela é minha best no Instagram, dá licença, e pela Intrínseca. Eu amei porque eu li esse livro com o audiobook que tem em português. Então, a experiência de ouvir a troca com a voz ali da avó, da personagem, né? A personagem principal, da avó dela, que também é uma personagem principal, né? Das outras pessoas, foi uma delícia, né? E ouvir um audiobook em português, porque a maioria das vezes eu ouço apenas em inglês, foi muito legal. E aí eu li esse livro que chegou pra mim, que foi o Escandalizados, da Ivy Owens, pela Paralela, com tradução da Stephanie Dias. Eu adoro quando vem a tradução aqui escrito, né? Porque você tá valorizando o trabalho do tradutor, conteúdo adulto. A Ivy Owens, que eu não fui pesquisar sobre, ela é a parte Lauren, da dupla Christina Lauren. Deixa eu ver se o sobrenome é o mesmo. É um pseudônimo da Lauren Billings, que é a parte Lauren da dupla Christina Lauren. Então, vai sair um vlog, né, com esse livro e mais um outro, e aí vocês vão ver mais as minhas impressões, mas eu digo que eu gostei muito da experiência, né, não é um Christina Lauren puro, mas eu acho que valeu a pena a leitura. Eu fiz, assim, em 2 dias. Aí, eu li o livro que eu comecei há uns 2 meses atrás, que me surpreendeu pela velocidade com que foi publicado no Brasil, e foi publicado lá fora um mês, no mês seguinte já anunciaram a pré-venda aqui no Brasil, que foi o Amor, Teoricamente, da Ellie Hazelwood, com tradução da Roberta Klepp pela Arqueiro. Eu tô lendo os livros dela conforme eles são publicados, então eu acho que ela tá melhorando visivelmente, assim, não só a questão da escrita, mas
mais temas trabalhados, sabe? Eu gosto muito dos temas que ela trabalha. Muita gente acha repetitivo, só que o universo acadêmico, meu filho, tem tema pra caramba pra se trabalhar, sabe? Pra quem gosta de ver, falar sobre o universo acadêmico, sobre o universo de pesquisa acadêmica, nossa senhora, tem muita coisa pra bater papo. Eu não sou da área de exatas e biológicas, mas não é muito diferente da área de humanas. Esse, em específico, ele vai tratar muito da parte política da coisa. Lá fora, né, nos Estados Unidos, em específico, você não tem as universidades públicas, você só tem as universidades privadas. Então, ele vai tratar muito sobre você ser professor adjunto em várias universidades ali, como é praticamente um subemprego, sabe? Como é tentar conseguir ser professor titular numa universidade, conseguir financiar projetos de pesquisa, se dedicar só à pesquisa e não se dedicar ao ensino. Tem aquelas pessoas que são consideradas as estrelas da academia porque elas conseguem financiar suas pesquisas com mais facilidade, né? Elas conseguem atrair financiamento com mais facilidade, o que não é muito diferente de universidade pública, né? De programas públicos. Você também precisa ter nomes reconhecidos ali no programa para conseguir o financiamento. Mas assim, essa discussão, ela tá um nível acima dos outros livros, apesar de que A Razão do Amor também fala muito sobre financiamento de pesquisa. Só que ali ela fala da NASA, uma pesquisa muito específica, mas também fala dessa parte política de conseguir as coisas. E são os dois livros que até agora eu mais gosto dela. Só que esse fetiche que ela tem por pessoas altas, por homens altos, você tem que aprender a relevar. Eu já finjo que não é comigo, porque tem hora que meio que estressa, sabe? Ela tem esse fetiche por homens altos, pelo menos nesse livro, ela não fica dizendo que a mocinha é uma coisinha piquititica, né, que cabe na mão do cara, né? Porque nos outros ela enfatizava muito isso. Mas ela sempre tá lá falando que o cara é uma muralha, que é um arranha-céu e tal, enfim. E esse é praticamente um Tem hora que ela chama ele de lenhador. Meu Deus do céu, se você for ver os caras da academia, pelo amor de Deus, né? Isso aí não tem nem... Aí, eu li o Você Não É Cinderela, da minha amiga Bela Fernandes, que é um reconto da Cinderela, só que com muita fantasia. E a mocinha salva a si mesmo. Isso é muito legal. E eu adorei. Eu não sei como explicar essa história, porque ela é muito mais intensa, eu acho. Ela tem um toque mais sombrio, com essa é uma fantasia assim, não é exatamente sombria, mas você trabalhar ali com elementos élficos ali, fadas, né? Tem bruxa? É bruxa? Eu acho que é bruxa, que é a madraça dela. Dá uma coisa mais sombria ali pra história, mas eu gostei muito de como ela recontou isso. Eu adorei como ela recontou ali a história das irmãs, a história ali de como ela foge pro baile. É muito legal como ela tem a visão ali de um submundo. Olha, eu indico demais essa história, tá no Kindle Unlimited. Outro livro nacional que eu li, e esse é bem curtinho, que também vai ter aí a nobreza, né? Vai ser uma história de família real, que tem um toque de fantasia, é o Sempre a Passa, da Englantine. Ele é bem curtinho. Ele vai falar de tretas aí da nobreza, então pra quem gosta de tretas da nobreza, esses dois livros não tem cenas hot, então se você quiser uma coisa leve, com fantasia, literatura nacional, esses dois livros, ó, indico demais. Aí eu li um livro da Caroline Linden, que tá no Kindle Unlimited, né, porque tem algumas coisas dela que são publicadas em livros físicos também, eu acho que é pela Arlequim, e tem coisas que são indicadas como essa pela Bookmarks, que ela tem também essa bagunça de editora. Esse é o Mapa do Coração de uma Dama, com tradução da Andréa Barbosa. Ele tem a ver com outro livro, que também é bem curtinho, que acho que é A Escolha Perfeita. Eu vou colocar aqui a capa, que eu não lembro exatamente o nome, mas eu acho que é A Dama Perfeita. Não é A Escolha Perfeita, é A Dama Perfeita, que ele tem a ver com essa, porque tem uma personagem que participa desse livro, e aí esse é um spin-off. Ele não diz abertamente se é um spin-off, se é uma continuação e tal, mas como eu gostei muito dos personagens
personagens desse A Dama Perfeita, eu achei legal ter os outros personagens ali secundários tendo suas próprias histórias. Aí eu li A Missão de um Devasso, eu adoro esses nomes. O livro 4 de Os Spencers, da Stephanie Nunes. É um conto de uma família, né, os Spencers, então tá sendo bem legal acompanhar a trajetória dessa família aí, que é uma família não muito convencional, principalmente na escolha dos seus parceiros românticos. Então é bem bacana essa história, mas tem cenas sensuellen. E pra terminar, O Ladrão de Corações, que é o segundo livro da série American Burgo, da Karina Hyde, que vai ter ali elementos, eu acho que já é Alemanha, eu não tenho bem certeza, porque a época que ela se refere, aquele país ainda não tinha o nome de Alemanha, mas as cidades já eram Hamburgo, já eram aquelas cidades da Alemanha. Eu não tenho bem certeza, mas eu gosto dos livros de romance de época da Karina Hyde, porque eles não se passam exatamente em Londres, né? Eles têm ali um outro universo e você aprende muito sobre a cultura germânica. E aí esse faz um link entre a cultura germânica e a cultura americana da época, porque o pai das mocinhas tem ali uma companhia de navegação, então ele vai e faz ali os navios fazem viagens constantes para a América, que tava ali, eu não sei se ainda não era mais colônia, né? Então era um novo mundo ali que muita gente ia pra fazer a vida e tal, pra enriquecer. É bem legal isso de romance de época. Você tem que meio que entender um pouco de história pra entender o que tá acontecendo. Não é entender de história, mas você acaba aprendendo um pouco da história das navegações, da história ali da Europa, do início da América, por causa disso, né? Porque se você presta atenção, claro, você presta atenção na parte histórica, que fica um pouco de fundo, porque o foco é no romance, você aprende ali. Tinha muita coisa que eu não lembrava da escola, mas eu fui lembrando aos poucos, né? Eu li esses dias um livro de romance de época que se passa no Brasil, e muita coisa eu não lembrava. Então, vale muito a pena pra quem gosta de ler romance tentar aí romance de época também. Então, é isso. Eu vou deixar os livros todos linkados lá na descrição, se você se interessar por ler a sinopse, pra colocar aí na sua wishlist. Ai, desculpa! Ou se interessar em comprar algum desses livros, ou tiver precisando aí de qualquer outro produto que não seja livro, você pode utilizar qualquer um desses links. E eu agradeço muito a quem sempre lembra de utilizar os links do canal, porque isso realmente ajuda muito. E vamos lá para os comentários. Você já leu algum desses livros? Ficou com vontade de ler? Me conta aí como foi o seu mês de agosto. Eu quero saber mesmo. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.